Olá, pessoal. Eu me chamo Luiz Felipe Freire e o tema do meu seminário é o artigo Nossas entidades de classe não são empreendedoras, do livro Ler e Escrever, de Eni Padilha. O artigo começa explicando o que seria uma entidade de classe. Ele explica que no Estatuto das Associações de Engenheiros e Arquitetos encontramos na definição que é uma instituição civil que surge através da união de pessoas ou empresas, ou até mesmo de ambos, e que não tem fins lucrativos. A problemática principal abordada nesse artigo é sobre a instituição não ter fins lucrativos. Segundo o autor, os dirigentes trabalham no sentido que a entidade não deve ter lucro algum, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, em nenhum momento, no caso. Entretanto, isso é uma visão errada que as lideranças de nossas entidades possuem. De fato, é necessário diferenciar o que são lucros individuais e o que são lucros da entidade. Os lucros individuais são aqueles que são divididos entre os associados e dirigentes da entidade. Já os lucros da entidade são para a própria entidade em si, sem ligação aos associados. Já quando se diz que uma entidade é sem fins lucrativos, se quer dizer que não deve haver lucros individuais. Isso é o grande problema da história, já que os dirigentes entendem que a entidade não deve ter lucros, ou seja, a própria entidade em si não deve ter lucros, que é uma visão errada. Dessa forma, o autor reforça que as entidades devem sim ser voltadas ao lucro e que pode e deve desempenhar atividades para desenvolver um patrimônio próprio. O Eni continua seu artigo dizendo que os lucros podem ser direcionados para a entidade comprar um imóvel, por exemplo, para comprar equipamentos, imóveis para uso próprio, para manter uma biblioteca para seus associados, ou até mesmo na promoção de eventos para um público-alvo. Essas seriam algumas das formas que uma entidade de classe poderia aplicar os seus lucros obtidos e desenvolver o seu patrimônio. Outro ponto que o Eni destacou foi que as nossas entidades de classe não têm ideia da sua fonte de receita e acabam sofrendo financeiramente por causa disso. As nossas entidades de classe, elas têm um público-alvo com um grande poder aquisitivo, formado principalmente por engenheiros, e isso pode ser capitalizado de forma a trazer mais lucros para si mesma. Dentre uma das formas citadas de capitalização, uma forma muito destacada no artigo foi a promoção de eventos. Em geral, isso é tratado como um segundo plano para as entidades, já que elas veem isso mais no sentido que seria um gasto para elas do que uma forma de obter lucros. Isso é uma coisa que o autor reforça que deve ser revisto, já que as entidades acabam se limitando financeiramente ao dinheiro que vem do CREA, que é pouco. Ele conclui que a principal fonte de renda deveria, de fato, vir de eventos, da promoção de eventos, e não do dinheiro que vem do CREA. O artigo também dá um destaque especial a entidades de classe dos advogados, a OAB, as entidades de classe dos dentistas, a ABO, e a dos médicos, a AM. Essas entidades de classe possuem um aspecto que nenhuma entidade de classe das engenharias possui. Elas são empreendedoras. Por isso, acabam se tornando muito mais poderosas, já que elas são orientadas ao lucro, diferentemente das nossas.
Ao final do artigo, o Enio diz que sempre ouviu que o sistema profissional das engenharias se divide em três: o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, os sindicatos, que são concebidos para representar os engenheiros em uma dada causa, e as entidades de classe, que, conforme visto nesse seminário, é uma instituição que une pessoas ou empresas. Ele diz que, apesar de ouvir constantemente sobre esses três pilares, ele acredita que eles não possuam o mesmo poder aquisitivo e prestígio entre si. Por fim, ele conclui o artigo dizendo que o grande problema de nossas entidades de classe não é o CREA, que sustenta elas com pouco dinheiro, mas sim é que as entidades de classe perderam sua capacidade empreendedora, tal que elas consigam obter lucros para si mesmas. Ele finaliza o artigo com a seguinte frase: é preciso reagir. Assim, como uma conclusão pessoal, cabe a nós, como futuros engenheiros, trazer essa capacidade empreendedora às nossas entidades. Esse foi o meu seminário. Eu agradeço a participação de vocês e deixo meu e-mail para contato em caso de dúvida.